princípio era o verbo. O universo da comunicação foi um pouco assim também. O rádio, que teve seu apogeu no Brasil na década de 1930, foi o primeiro veículo a ser considerado um veículo de comunicação de massa. Isso porque ele se espalhou rapidamente. As famílias se reuniam e ouviam a radionovela junto. O universo da educação levantou as orelhas e se preocupou. Como pode um aparelhinho na casa das pessoas também transmitir informação? Demorou um tempo, mas logo a escola percebeu que o rádio poderia sim ser um aliado da educação. Então, pessoal, falar de rádio na Idade Média pode soar um pouco anacrônico, né? A gente hoje está no mundo de imagens, digital, mas o fato é que, se por um lado o AM e FM tem perdido muito a audiência, tem países europeus que nem tem mais AM, outros nem tem FM, o podcast, que é aquele arquivo de áudio, que pode ser uma entrevista, pode ser uma palestra, pode ser um bate-papo, tem crescido muito em termos de uso e potencial. Queria até conversar com o professor Pedro, diretor do LabMe. Tudo bem, Pedro? Tudo bem. Me diga uma coisa, a que se deve esse crescimento do podcast e que traz um pouco daquela hora do rádio para a gente? Sim. O podcast, ele ajuda a potencializar também o rádio. Sim. E as pessoas podem ouvir em qualquer lugar, em qualquer espaço, a qualquer tempo. E tem uma gama muito ampla de temas, né? Então isso ele está crescendo. Se o rádio fala para pessoas, de certa forma, anônimas, o podcast é meio aquela conversa ao pé do ouvido, mais íntima, mais particular. E ele está crescendo entre todos os públicos, principalmente entre os jovens, né? Isso mesmo. Obrigado, viu, Pedro? No programa de hoje, a gente vai conhecer uma experiência nas escolas municipais de São Paulo que misturam rádio, podcast e educação midiática, o Educom Rádio. E no estúdio, a gente bate um papo com o professor Ismar Soares, da USP, Universidade de São Paulo. Ele que foi um dos criadores do termo educomunicação e vai explicar um pouco para a gente mais sobre isso aqui. A gente quer passar uma ideia, a gente quer expressar alguma coisa. As condições que a gente tem, a gente se adapta, a gente faz o que a gente consegue. Eu acredito realmente que você ter um pouco de conhecimento de audiovisual é essencial para você existir no mundo contemporâneo. Eles terem esse poder de interagir com aquele tipo de material de uma forma mais ativa, não ser só um receptor. Se colocam nessa posição de alguém que também produz aquilo. Eu sou daqui de São Paulo mesmo, passei minha vida toda na Zona Norte. Eu sou professor de História, por formação, mas eu gosto muito de arte, gosto de cinema. Eu não acredito muito em vocação. Acho que tudo que a gente tem, tudo que a gente é uma coisa nutrida. Meu pai era professor, então já tive contato com essa área desde muito cedo. Meu interesse por história vem de várias fontes, eu acho. Em boa parte foi porque eu tive professores muito bons, mas também veio um pouco dessa relação com tecnologia já. Porque desde muito novo eu jogava videogames como Civilization, por exemplo, que você passa por toda a história humana, né? Você toma o lugar de uma civilização que está se desenvolvendo. Então você passa por toda a história humana. Rádio mesmo é uma coisa que eu nunca tive muito contato, né? Pela minha idade já não era um meio que a gente utilizava tanto, senão em carro. Assim. Esse contato maior que eu tive com esse tipo de linguagem já foi na época dos podcasts, com a internet. Eu caí até meio de paraquedas nesse projeto. Ele é uma coisa que já existia aqui na escola. Os nossos projetos, eles fazem parte da portaria do Mais Educação, que a premissa é expandir a carga horária dos alunos na escola, com projetos extracurriculares, atividades fora de sala de aula. Apesar de que já existe isso há anos. Aqui na nossa escola mesmo a gente tinha a rádio escolar, mas era uma coisa voltada para o interno. Você fala rádio, mas é uma coisa que vai acontecer naquele momento, vai tocar no intervalo, passou disso, acabou. Acho que quando a gente vai falar em podcast já, que já é uma linguagem mais contemporânea, a gente consegue sair um pouco desse espaço mais fechado, mas o foco realmente já é pensar numa linguagem mais aberta. Uma coisa que vai lá para a internet, que a gente vai publicar, não é necessariamente voltado só para a escola. Tinha também os ventiladores que não funcionavam, você que tá aí ouvindo, que não veio ainda para a escola. Eu comecei a vir com as minhas amigas, a gente fez eu fiz o meu primeiro, eu já tava conversando, meu primeiro programa com o pessoal, e só tinha 4 pessoas. E eu acho que hoje, né, aqui na rádio, tem mais de 10 alunos. Quando eu entrei aqui na rádio, eu tinha medo de falar e
eu era, digamos, sozinha. Quando eu entrei aqui na rádio, eu tive amigos e me soltei mais. Por enquanto, meu trabalho aqui foi uma das perguntas. O que o pessoal achou da reforma? As meninas acharam da reforma e o que poderia melhorar. Alguns livros ainda vão ser distribuídos, eles estão bem espalhados por aqui. A gente foca completamente nos alunos. Prezo muito que eles tragam as ideias deles. Quer falar de K-pop, vai falar de K-pop. Quer falar de joguinho de celular, vai falar disso. Não vai ficar indo atrás do que eu quero. Porque, claro, em sala de aula você não tem essa relação. Eles têm aquela proposta, é o que tem que ser feito. Mas a vantagem do projeto, a grande graça dessa, a gente trabalhar com a rádio escolar, é eles terem essa liberdade. A proposta é quebrar um pouco dessa mística. A gente não precisa estar com a câmera ferradona para fazer o trabalho que a gente quer. Se a gente pegar o celular, a gente vai produzir o conteúdo da mesma forma. Eu não sei se eu estou formando futuros comunicadores, futuros jornalistas, seja o que for, isso não interessa necessariamente, tanto quanto entender que eu estou desenvolvendo capacidades que vão permitir a esses alunos a existirem de uma forma mais ativa assim, no mundo, né? Dando possibilidades para eles decidirem se vão agir. E é até uma coisa mais forte do que a própria sala de aula. A educação midiática vem ao encontro desse tipo de demanda de relacionamento com tecnologia. Ela vem para dar ao aluno tanto um domínio técnico, para eles poderem produzir também esse tipo de conteúdo, mas também de uma apreciação um pouco mais consciente desse tipo de conteúdo. Eles entenderem como é que aquilo está sendo feito, como é que eles entram em contato com aquilo de uma forma que seja mais saudável, que seja realmente informativa, que eles consigam encontrar conteúdo de qualidade, saber o que está acontecendo em torno daquilo. Cara, acho que a primeira coisa que a gente precisava garantir com relação a isso é parar com esse ranço que o professor muitas vezes tem com o celular. A gente tem que incorporar isso de uma forma que seja pedagogicamente positiva. Você não pode querer lutar contra o tempo, contra a tecnologia. Seria um pouco isso, desenvolver habilidades que são necessárias, que se não tivessem sendo desenvolvidas, eles vão ter relações muito mais complicadas com tecnologia, com comunicação, do que se eles estivessem falando sobre isso e trabalhando em cima disso, produzindo e consumindo de uma forma mais consciente. Rádio e podcast como aliados da educação. No Idade Mídia de hoje, a gente recebe no estúdio o professor Ismar Soares, da USP Universidade de São Paulo. Ismar, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente, ter tomado um pouquinho do seu tempo. Muito bom estar aqui. Você encontrou no rádio, que é um meio de comunicação muito elementar, que trabalha basicamente o som, é um instrumento poderoso ainda nos anos 90 para trabalhar a educomunicação, né? Como foi esse trabalho com rádio, educomunicação e também educação midiática, né? A nossa grande meta era permitir que professores, alunos e membros das comunidades entendessem a importância de construir ecossistemas comunicativos baseado na perspectiva do diálogo. E o meio de comunicação que propicia uma conversa e que exige um trabalho colaborativo e de construção coletiva e que tem funções que podem ser intercambiadas, é o rádio. Então, nós sugerimos à prefeitura que cada escola tivesse um estúdio analógico de rádio e nós, então, implementamos uma prática em que professor, aluno e membros da comunidade planejavam produções midiáticas em rádio para discutir seus problemas, para buscar soluções para os seus conflitos, para envolver as comunidades ao redor de cada escola. O professor Ismar, o Idade Mídia é também um projeto de educação midiática e agora neste exato momento, vai se tornar um projeto educomunicativo, porque os nossos estudantes aqui do LabMe, do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, vão fazer perguntas a você, ou seja, vão colocar as vozes no nosso ecossistema aqui, tá ok? Falando sobre a relação, né, do rádio e os podcasts, porque nossa geração cresceu sem o hábito de ouvir o rádio, né? Por que o podcast é interessante, mas o rádio não? Os podcasts que têm obtido sucesso são aqueles que conseguem identificar que interesses em determinados momentos a juventude ou os adultos estariam buscando. O que eles estão buscando de respostas? Né? Que dúvidas circulam? E como eu posso satisfazer essas dúvidas, essas necessidades? Então, a busca não é pelo rádio em si,
mas é pelas respostas que estão sendo veiculadas de forma rápida. Em qualquer lugar você pode estar escutando, dirigindo um carro ou fazendo outras coisas, não é? Então você pode manter as suas atenções em muitos lugares, inclusive no podcast. Então o podcast chega, né, e ele vai obrigar você a prestar atenção nele, desde que haja um casamento entre o seu interesse e o interesse dele. Então não é o rádio em si, porém é aquele conteúdo específico que está chegando de uma forma mais fácil e de forma interessante, em resposta ao que você está querendo saber. Como é que a escola, a faculdade, a rede de ensino, ela pode direcionar o estudante a podcasts de melhor qualidade? Estamos frente, você colocou um assunto que é a facilidade com que os meios digitais permitiram, pelas redes sociais, que as vozes das pessoas circulassem pelo mundo afora com responsabilidade ou sem responsabilidade. A questão dos fake news, né, está aí presente. A importância que nós temos que dar à escola é de trabalhar para que esse aluno domine essas tecnologias e saibam utilizá-las em benefício de projetos que a própria escola tenha como essencial. Então, nossa educação midiática terá como um dos seus objetivos preparar alunos para que conversem com a sociedade. Se você fosse dar uma dica para um professor que quer iniciar um trabalho educomunicativo de educação midiática na sua sala, com crianças, mas não tem muito recurso disponível, qual é o primeiro passo? O paradigma educomunicativo garante que todos nós temos direito à voz e que cabe ao sistema educativo formar pessoas para que as pessoas se expressem. Não é? E que, portanto, ele, ao ingressar nesse universo, ele está em sintonia com a Unesco, ele está em sintonia com o mundo, em sintonia com as necessidades que o mundo tem hoje. E ele precisaria fazer uma pesquisa entre seus alunos para saber por onde é que eles andam na relação com a mídia. Não é? Se eles têm, por onde eles frequentam, o que eles fazem, como é que eles se relacionam. E entender a mídia é um primeiro capítulo. Né? Seja qual for a disciplina, é importante que o professor permita que os alunos descubram o que a mídia faz, como ela faz, e em que ela está contribuindo para o avanço do país, especialmente o avanço da democracia. Nesse momento, a perspectiva que se coloca já não é mais a perspectiva da educação combatendo a mídia, mas é da educação buscando aliados na mídia. Então, a pergunta é, quem na mídia e que mídias estão colaborando conosco? E como nós podemos colaborar com essa mídia? Então, você acha que essa grande procura por podcast e essa voz maior que o podcast vem dando, você acha que o rádio pode finalmente chegar ao fim? Não. O rádio vai continuar. Na verdade, são sistemas diferentes, né? Aqui nós temos a perspectiva da indústria, né? Da indústria cultural, da indústria midiática, e ela vai continuar buscando formas de estar presente. Claro que as mudanças vão ocorrer, haverá, então, avanços de um lado e do outro, mas o desaparecimento dos meios de comunicação não acontecerá. O que sim já está acontecendo é a multiplicação das vozes. Então, não é que o rádio será destruído. Quem sabe o rádio vai ter que aprender com muitos produtores de podcast. Quem sabe os produtores de podcast possam ensinar os radialistas a trabalhar com seus públicos, não é? Eu te agradeço muito, Ismael, pela presença aqui. Foi um prazer imenso tê-lo conosco. E eu quero parabenizar a Idade Mídia e parabenizar o Canal Futura por essa prestação de serviço. Né? Esse projeto, essa série de entrevistas, debates, certamente vão colaborar muito para que a BNCC avance de uma forma coerente. Né? O programa termina aqui, mas segue nas redes sociais. Utilize a hashtag Idade Mídia. Eu vejo você no próximo episódio. Até lá!